E agora vamos voltar a falar sobre esse caso da prisão da Juliana Salles, mãe dos irmãos mortos carbonizados em Linhares, no norte do estado. Estou recebendo aqui no estúdio o perito criminal e delegado também, doutor Marco Antônio Jager, e o advogado criminalista, professor da UFES, doutor Tiago Fabres. A gente está aqui acompanhando, tentando entender o que acontece. E eu queria, doutor Tiago, que o senhor falasse para a gente como que foi dito, porque ela também é acusada de homicídio. Como é que isso funciona? Então, parece, né, que o caso indica que ela tenha contribuído de alguma forma para as ações do marido, né? Então, isso a gente chama no direito penal de coautoria ou participação, né? Então, é preciso que o Ministério Público, então, prove agora que ela, de alguma forma, efetivamente participou das ações do marido, ou como uma protagonista ou como uma auxiliar. Pois é, porque o documento que a gente recebeu, que tem ali registrado, porque está tudo seguindo em segredo de justiça, ele não explica muita coisa não, mas fundamenta aí a prisão pelo crime de homicídio qualificado. E aí também tem a questão do mandado, o mandado de prisão temporária do Georgeval para prisão preventiva. Ou seja, agora nem ele nem a Juliana tem um dia para sair da prisão? Exato, porque a prisão preventiva no Brasil ela não tem um prazo, né, de duração. Ela simplesmente perdura enquanto o juiz achar conveniente a necessidade dessa manutenção da prisão para apuração dos fatos, né, a fim de resguardar a prova ou, no caso do nosso direito penal e do nosso processo penal, também como uma forma de defesa da sociedade. Ou seja, significa que acredita-se muitas vezes que essas pessoas em liberdade elas colocariam em risco a ordem pública, né? Voltando a praticar outros delitos, ou quando um crime ele tem uma repercussão muito grave, essa prisão estaria justificada pela nossa legislação. Pois é, olha, a gente enquanto conversa aqui, a gente também está colocando imagens ao vivo lá, porque os jornalistas já entraram na sala. Gente, essas imagens aí que vocês veem na lateral do vídeo de uma sala com as cadeiras vazias, está tudo sendo organizado, os microfones das equipes colocados ali na mesa, já deve começar essa coletiva no Ministério Público de Linhares, que vai passar informações sobre a prisão efetuada nesta manhã da Juliana Salles, que estava em Teófilo Otoni, Minas Gerais, na casa de um pastor da congregação. Ela estava hospedada lá e foi presa pela manhã, um mandado que foi expedido pela Justiça aqui do Espírito Santo. Diretor, falou o que aqui comigo no ponto? A gente tem uma sonora aí, uma entrevista do pai do Cauã, que conversou hoje com o nosso repórter Marcelo Rosa. Ele disse que espera que a justiça seja feita e que os envolvidos punidos. E a Juliana já ficou com essa incógnita muito grande na cabeça, mas graças ao trabalho da promotoria, dos bombeiros, dos policiais civis, todos que estão envolvidos no trabalho, que estão fazendo um ótimo trabalho, e agora a gente vai estar a parte do processo. E nós vamos fazer manifestação porque a gente quer justiça e queremos mudar o rumo dessas crianças que já viveram abuso e dessas crianças que podem vir a sofrer esses tipos de abusos também. Espero que mais seja revelado e que todo envolvimento, que seja direto e indireto, quem fez vai pagar. A justiça vai ser feita, porque Juliana safada, Jorge safado e perverso e perversa também. Pois é o que a gente vai saber o que diz. A investigação está aí para revelar o que realmente aconteceu, né? Exato, porque no Brasil as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso, como eu disse, que sobretudo nesses casos mais violentos em que o desejo de vingança aflora mais, né? Mas é uma garantia de todos os povos mais civilizados do mundo, né, de que as pessoas são presumidamente inocentes, né? Ou seja, o processo está só no início, né? Então é preciso que as provas revelem de fato o que aconteceu, né? Se efetivamente ela participou ou não, porque até então ela é só uma acusada, ela não é ainda reconhecidamente culpada, exatamente. Ela pode apresentar contraprovas, ela pode mostrar que de fato não participou disso, né? Porque, pra gente relembrar, no dia em que as crianças morreram, a polícia o inquérito apontou que elas foram abusadas sexualmente pelo Georgeval, espancadas porque ele queria apagar as crianças. Ele colocou esses meninos dentro do quarto deles e ateou fogo ali. Então as crianças estavam vivas quando
quando morreram. É muito triste. A gente até toda vez que fala, a gente se emociona porque eu fico imaginando a situação pelo que passaram. Essas crianças sofreram. Ela não estava. Ela estava numa viagem com outro filho, que é o filho menor do casal. Ela não estava em casa, estava viajando, mas agora o Ministério Público indicando que ela pode ter sim participação. E uma das coisas que foram apontadas é que logo depois da morte ela retornou de viagem e ela e o Jorgeval estiveram na casa onde tudo aconteceu e aí poderiam ter mexido nas provas. Isso é uma acusação. Isso é uma acusação, mas não significa necessariamente que ela foi protagonista também dos homicídios, né? Então, são duas acusações distintas. Então, a acusação de homicídio, ela precisa trazer algum elemento que estabeleça a ligação dela com eventuais ações do marido. Ou se ela participou diretamente, ou se ela, mesmo estando fora, sabia, né, e contribuiu, ou seja, aceitou, foi cúmplice, né, daquilo que iria acontecer. Porque o Jorgeval, ele já foi acusado de duplo homicídio qualificado, de abuso duplo, né, porque é das duas crianças, e aí ela também pode estar sendo conivente com possível abuso, porque as investigações também seguem nessa linha, se ele já abusava das crianças antes. Pois é, o crime omissivo, ele apresenta uma característica diferente, né? Essa omissão, porque você tem o dever de agir e você não age, né, por conta de uma omissão, tendo, na situação específica, uma posição privilegiada, né, que a lei estabelece uma obrigação para evitar aquele tipo de resultado. Então, nesse caso, se ela sabia sistematicamente dos abusos e foi conivente, por óbvio, essa omissão dela configura, de fato, o crime, né? Pois é. E aí, nesse caso, doutor, como é que funciona agora a posição da polícia nessa investigação? A polícia, ela encerra o seu trabalho, a priori, quando entrega o inquérito policial para o Ministério Público. Nesse momento, o que a gente vê é a atuação do Ministério Público oferecendo denúncia. Em início, a polícia acabou, fez o trabalho dela. Pois é, me lembro que quando o senhor estava aqui, a gente foi logo após também aquela divulgação do resultado, de praticamente a conclusão do inquérito. E aí, o delegado responsável por essa investigação, ele deixava bem claro, não, a Juliana não tem envolvimento algum. E o senhor aqui questionou, mas o inquérito não acabou, a investigação não acabou. Sim, porque naquela situação ainda toda a sociedade e nós, enquanto cidadão, esperávamos que as investigações continuassem em relação a Juliana, porque os sinais exteriores dela demonstravam algum tipo de envolvimento por ação, por omissão ou de outra forma. E você viu que a cúpula da Secretaria de Segurança, em uníssono, né? O secretário, o chefe de polícia, o delegado que preside, todos falaram a mesma coisa. Não tem nada contra ela. Aí nós dissemos sim, por enquanto. Não tem nada até hoje. Essa foi a fala do senhor que eu me lembro muito bem. Você falou por enquanto, pontuou bastante. Porque a gente percebe isso, são 35 anos de experiência na área, os colegas ainda estão trabalhando, nós levamos essa jornada um pouco mais à frente. A gente sabe que aonde tem fumaça, tem alguma fumaça do bom direito. Alguma coisa tem por trás dessa fumaça, como que ela começou. E eu acho até que a cúpula agiu correto, porque são policiais experientes, né, que sabem muito bem quando tem algo mais. Mas talvez até para deixar como estratégia uma situação dela ficar mais à vontade, talvez com alguns telefonemas, talvez com alguns contatos. Talvez eles tenham isso como investigação para mostrar, talvez, para nós agora. Se esses forem os indícios que foram coletados, se não foram, não serão, obviamente. Mas está aí o resultado, o trabalho da polícia está perfeito. Agora, temos que lembrar uma coisa importantíssima, que ainda não foi falada aqui. Todo esse arcabouço de provas está sendo feita unilateralmente pela polícia. Até agora, a defesa não pôde contraditar coisa alguma. Quando entrar na instrução criminal, é que a defesa vai pedir contraprova, contraperícia, repetição de exames, porque os peritos têm a obrigação de guardar material para contraprova. E eles poderão, quando o Código de Processo Penal atual já permite a indicação penal de assistentes técnicos na repetição de algumas provas, não digo todas, mas de algumas. Então a coisa não está necessariamente do tamanho que está do ponto de vista investigativo. Nem começou ainda o contraditório e a ampla defesa. E isso vai acontecer mais tarde.
Pois é, a gente está num processo de inquérito, de juntar provas, e aí a gente teve a prisão. Hoje o Jorgeval já está preso já há algumas semanas, já está na penitenciária em Viana, detido, com uma prisão que deixou de ser temporária. Qual é a expressão que a gente fala, doutor? Preventiva. Preventiva, uma prisão preventiva sem data para ser liberado. E ele continua, assim como a Juliana também, eles vão seguir presos até a conclusão, até o júri ali? Sim, pode ser que sim, né? Ou seja, não é necessário, né, uma obrigação, mas tudo indica que sim, sobretudo por conta da repercussão do caso, né? Então, se o processo durar muito tempo, se alongar demais, aí pode ser que os tribunais superiores geralmente reconhecem aquilo que a gente chama de excesso de prazo, né? Porque a Constituição estabelece que todo cidadão tem que ser julgado dentro de um prazo razoável. Então, essa prisão preventiva, ela não pode também durar eternamente, né? Se alongar demais no tempo, porque isso configura uma injustiça flagrante, né? E olha, gente, durante o Balanço Geral de hoje, a avó do Cauã também conversou com o repórter Marcelo Rosa sobre esse caso e falou que desde ontem sabia que a mãe do menino de 6 anos poderia ser presa a qualquer momento. Através do advogado, a promotora de Linhares, ela ligou para o meu filho, informou que já estava com mandato de prisão contra a Juliana e que a qualquer hora poderia estar sendo presa. E hoje, apesar da gente já estar sabendo, continuou sendo surpresa para a gente, porque é muito triste a gente saber que uma mãe tem conivência com uma situação dessa. Não tem como aceitar tal situação. É triste demais. A cada dia nós estamos tendo uma novidade nesse caso, coisas que a gente nunca imaginou. Só que com o desenrolar das coisas, as coisas foram ficando cada vez pior e não tem como a gente eximir a culpa dela, né? Pois é, num primeiro momento, acho que vocês devem se lembrar bem, a polícia trabalhava nesse caso como se fosse um acidente, como se as crianças estivessem ali dormindo na hora, o pai não conseguiu socorrer, foi o que ele falou em depoimento na delegacia, também deu uma entrevista para todo o Espírito Santo, a gente entrou com essa entrevista ao vivo no Balanço Geral e ele dizia que que tinha tentado salvar as crianças, queimou a mão, queimou os pés e não conseguiu salvar. Logo depois, no decorrer das investigações, a polícia descobriu que o Jorgeval poderia estar, sim, envolvido nesse caso. E agora também a Juliana Salles, que pode estar também envolvida na morte das crianças. E vamos relembrar aqui como é que foi o momento da prisão dela em Teófilo Otoni, hoje pela manhã? Roda aí. O senhor tem medo de falar alguma coisa? Não. A senhora estava onde aqui em Teófilo Otoni? Não vou falar nada. Mas a oportunidade da senhora se defender. Não vou falar nada, não. A gente quer dar a oportunidade da senhora explicar essa situação. A senhora tem direito de falar sobre isso. Eu não vou falar nada, só com o juiz. Só com o juiz? Só. De jeito nenhum a senhora quer explicar essa situação? Não. É a oportunidade que eu estou dando, dona Juliana, da senhora explicar essa situação para a sociedade, o que foi que aconteceu. A senhora não estava nem no local. Não vou falar nada, não, moça. Seu companheiro, a senhora conversou com ele explicou? Não vou falar nada, por favor. Vocês viram aí, né? Para a nossa equipe, para a equipe da Record TV, a Juliana não quis falar nada, mas para a justiça ela vai ter que falar, né, doutor Thiago? Não, pior que não. Não? Não, pior ou melhor, não sei, mas é que constitucionalmente todos os acusados têm direito a permanecer em silêncio, né? E isso não pode ser interpretado em prejuízo do acusado, ou seja, porque entende-se que o interrogatório, ou seja, que é esse momento onde o acusado tem a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos, né? Ele é um ato exclusivamente defensivo, né? Então, ela pode ou não Ela falar. pode se manter em silêncio e aí quem responde são os advogados? Na verdade, os advogados também não precisam responder nada, assim, porque, na verdade, o que ela precisa fazer é apresentar contraprovas, né? Porque no processo penal
de um Estado constitucional, quem tem obrigação de provar o crime é o Estado, né, o Ministério Público. O acusado ele tem, eventualmente, possibilidades, né, de apresentar contraprovas, de apresentar a sua versão sobre os fatos, que é uma estratégia de defesa. Agora, ele não tem a obrigação de dizer absolutamente nada. Ele tem um direito constitucional ao silêncio. Então, vamos para a gente entender como é que funciona. A gente teve aí essa prisão hoje. Está ainda em Teófilo Otoni, deve ser transferida. Hoje não, como a gente já informou para vocês, mas quem sabe amanhã ela já é conduzida ao Espírito Santo. A primeira informação que a gente recebeu é que ela vai ficar presa em Colatina, região noroeste do estado. O crime aconteceu em Linhares e é a comarca de Linhares que está tomando esse caso. Qual o procedimento agora? Foi presa, vai ser encaminhada aqui para o Espírito Santo. E aí, como é que segue esse processo na Justiça? Com o oferecimento da denúncia, a defesa ela é chamada a apresentar a sua defesa, chamada defesa preliminar, né, que hoje a gente chama de resposta à acusação. Essa resposta à acusação ela pode ser uma resposta ampla, onde você alega todas as teses defensivas, se achar conveniente, ou pode ser uma resposta mais sucinta, né, visando exatamente esse momento subsequente que é o momento da instrução, como o doutor falou, né, que é o momento de você apresentar as contraprovas, né, ou seja, esse momento do contraditório, que é o momento em que a defesa tem de contraditar, como o próprio nome diz, as provas apresentadas pela acusação. Então, aí esse é o momento do confronto entre acusação e defesa, né? E lá no final, após as audiências, após essa resposta à acusação, são marcadas, então, as audiências de instrução e julgamento, oitiva das testemunhas, dos peritos, né? Eventual produção de outras diligências, se for o caso, e aí abre-se o prazo para oferecimento das alegações finais, ou seja, os memoriais, né? Então, o Ministério Público apresenta a sua conclusão sobre o processo, a defesa apresenta a sua resposta e o juiz, então, vai pronunciar ou não os acusados, que é uma decisão que, nesse caso específico dos crimes dolosos contra a vida, é uma decisão que implica na decisão sobre o envio dessas pessoas ao tribunal do júri. E olha, a gente está aí falando do Ministério Público, que é quem está com esse caso agora. Deixa eu voltar a conversar com o Arleson Schneider. Arleson, quase 1 hora de atraso, agora são que horas? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no relógio aqui, gente. 2h53. Cadê a coletiva? Pois é, Juliana, 53 minutos, a gente está aqui nessa expectativa dessa entrevista coletiva. Há cerca de 20 minutos, a assessora daqui do Ministério Público foi conversar com os jornalistas, disse que ia atrasar um pouco. Na verdade, é uma entrevista coletiva que só a promotora Raquel Tandebal ela vai falar, não vai ser aberto para perguntas, por isso os microfones estão posicionados aqui na mesa, mas quase 1 hora de atraso, até o momento nada. Cerca de 20 minutos, a assessora disse que ia demorar 5 minutinhos a promotora ia descer, mas até o momento nada. A gente está acompanhando tudo aqui de perto, mas nem sinal da promotora ainda, Juliana. E a gente continua aqui acompanhando. Obrigada, viu, Arleson?